Aqui no nosso estúdio a gente recebe a endocrinologista, a doutora Sabrina França. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Mirielle Ribeiro, que tem hipotiroidismo. É isso, Mirielle? Boa tarde. Peraí, era hipo? Fala com a gente no microfone. Era hipo e, do nada, virou hiper. Sério? Como que aconteceu isso? Eu acho que foi devido ao relaxo de não tomar mais os medicamentos. Peraí, então já vamos tirar logo essa dúvida. O que é mito, o que é verdade? Pode acontecer isso, doutora? Já vamos começar com uma complexidade, né? O caso dela não é o mais comum, né? Ou a pessoa tem o hipotiroidismo ou a pessoa tem o hipertiroidismo. Mas a gente tem que entender que algumas alterações da tireoide, elas podem ser justificadas por uma doença autoimune. O que é a doença autoimune? O nosso organismo produz células de defesa que reconhece a tireoide como um corpo estranho e acaba, entre aspas, atacando essa tireoide em algum momento. Se ele, dependendo do tipo de anticorpo, pode fazer com que a tireoide produza muito hormônio, que é o hiper, ou destrua essa tireoide e leve ao hipo, que é a falta de hormônio. Mas dentro desse espectro da doença autoimune, às vezes o paciente ele pode sair do hiper e ir para o hipo, sair do hipo e ir para o hiper, por isso que precisa de acompanhamento. Perfeito. E o que você começou sentindo no início? Olha, no início, quando ainda jovem, eu, tinha muita dificuldade, né, de entender as coisas que estavam acontecendo com o meu organismo. Então, a minha avó, que ainda era viva, ela que diagnosticou e me levou ao endócrino, onde eu tomava o Levoide de 50. Então, eu parei de tomar esse remédio devido Mas você mesma não tinha percebido nada? Nenhuma modificação, nem queda de cabelo, nem engordando ou emagrecendo, nem isso? Nada, porque a gente, quando é jovem, a gente não liga muito para as coisas, né? Então, eu não dava importância. Só que, agora, quando virou hiper, eu comecei a sentir uma dor terrível só do lado, né, que o olho foi crescendo. E quando, de repente, eu me olhei no espelho e eu vi que um olho estava maior do que o outro. Pode chegar a esse ponto, doutora? Pode, Roberta. No hipertiroidismo, uma das complicações do hipertiroidismo é a oftalmopatia de Graves, né? Porque se ela é uma doença autoimune, a gente chama de doença de Graves, o hipertiroidismo causado pela doença autoimune. Então, a alteração ocular no hipertiroidismo, o que acontece? Da mesma forma que esses anticorpos atacam a tireoide, eles têm uma atração pela gordura retroorbitária. Então, aquela gordura que fica atrás do olho, ela inflama, incha, né? E aí faz com que o olho seja jogado para fora do globo ocular. Então, faz essa que a gente chama de exoftalmia, o olho para fora. Pode ser bilateral, pode ser simétrico ou pode ser um maior que o outro. Aqui no nosso WhatsApp já chegaram participações, eu vou ler alguns comentários. Tem uma pessoa que diz: boa tarde, eu operei de hipotiroidismo, mas até hoje eu sinto cansaço. Existe a cirurgia, ela doutora? não operou de hipotiroidismo, ela devia ter nódulo ou um bócio, né? Ou algum nódulo suspeito, ou uma tireoide muito grande que precisou ser retirada, parte dela ou ela toda, e acabou evoluindo para o hipotiroidismo. Ou ela já tinha um hipotiroidismo antes, né? Quando você tira uma parte da tireoide, se você tirar ela toda, você vai ter que repor o hormônio obrigatoriamente. Se você tirar uma parte dela, porque tem um nódulo suspeito ou um câncer, muitas vezes vai ser necessária a reposição desse hormônio. Tem uma pessoa que diz aqui: boa tarde, Roberta. Vendo vocês falarem de tireoide, me deu um sinal de alerta por causa dos sintomas relatados, né? Ela quer saber qual o médico especialista procura e quais os exames que geralmente detectam as alterações, doutora. Ótima pergunta. Assim, o médico, hoje, esse problema de tireoide, ele é menos... a gente diagnostica de uma forma mais precoce do que antigamente. Antigamente, as pessoas apareciam com aqueles bócios enormes, com o olho para fora, já em estado assim de edema importante, de letargia, de memória. Hoje não. Hoje, se você for num clínico geral, num geriatra, num ginecologista, num urologista, é de rotina pedir um exame chamado TSH. O TSH é o hormônio tireoestimulante. Ele é um hormônio produzido pela hipófise, que é a nossa glândula mestra, que controla várias outras glândulas,
que vai estimular a nossa tireoide para produzir o hormônio dela. Se esse TSH estiver muito elevado, significa que a tireoide está preguiçosa para funcionar. Então, ele aumenta e fica muito alto. Se ele estiver muito baixo, significa que, por algum motivo, tem hormônio em excesso. Aí o TSH fica muito baixo. Então, o TSH é o hormônio que a gente chama de rastreamento. É um hormônio que a gente tem que pedir, mesmo para as pessoas que às vezes não têm sintoma, de rastreamento. Principalmente para as mulheres que querem engravidar, né? Porque a gestação é muito importante a gente tratar a tireoide na gestação. Perfeito. Eu fui uma que tive também, acabei tendo o hipotiroidismo, depois equilibrou e agora voltou, né? Já iniciei também com tratamento. E olha só, gente, a Rosilene mandou um depoimento pra gente sobre como ela sofre com o hipotiroidismo, olha só. Já tem uns 6 anos que eu estou com esse problema, mas recentemente que eu descobri e também tenho queda de cabelo, unhas, deixo minha unha fraca, minha autoestima, eu não tenho muita disposição, aí cai muito meu cabelo e minhas unhas não crescem e também minha memória, não sei se é por isso também que eu estou afetando também a memória, eu gostaria de saber qual o tratamento e se a queda do cabelo é por esse motivo também. Antes da doutora responder, vendo esse relato aí da Rosilene, como que você se sente hoje? Péssima. Eu, sinceramente, já fui encaminhada até para um acompanhamento com o endócrino e como hoje em dia é muito complicado, né? Na saúde pública a gente está conseguindo, endocrinologista é muito difícil, deixando isso bem assim claro que não é uma área tão fácil da gente ser atendido. E o que me traz hoje um refrigério melhor é o Tapazol, que eu estou tomando, que tomava 15 miligramas, aí aumentou para 20 depois de uns exames que eu fiz, que o clínico geral que teve que ver. Aí já fui agora no cardiologista, que inclusive só foi junho e setembro, eu infartei 2 vezes dentro desses 2 meses, assim, no meio deles, né? E a minha situação, cada dia que passa, eu me sinto pior, porque eu me sinto muito cansada, muito inútil. Doutora, são relatos parecidos, né? Tanto da Mirielle quanto da Rose, que mandou esse vídeo pra gente. Roberta, é importante, assim, a gente entender que a tireoide ela é fundamental para todas as funções do nosso organismo. Todas as nossas células, do couro cabeludo até o dedão do pé, tem receptor para hormônio de tireoide. Então, para uma célula funcionar, para um sistema funcionar, ele precisa do hormônio. Então, o sistema cardiovascular precisa. Então, se ela tem hormônio em excesso, acelera demais e pode contribuir para o infarto, né? Todos os fâmeros, o cabelo, a pele pode ficar ressecada, o cabelo ele pode cair tanto no hipo quanto no hiper, o sistema do trato gastrointestinal, o funcionamento do intestino, fertilidade, muitas vezes. Então, assim, tudo depende. Então, se estiver faltando ou se estiver sobrando, de fato, o paciente ele pode ter muitos sintomas. Só que também a gente tem que entender que os sintomas, eles não são tão típicos, muitas vezes, principalmente do hipotiroidismo. Então, ganho de peso, queda de cabelo, cansaço, déficit de memória, isso tudo pode ser também causado por outros sintomas que não só a tireoide. Por isso que é importante rastrear, ter certeza que a tireoide está funcionando direitinho, porque se de fato ela tiver com algum problema, tratando a pessoa se sente muito melhor. E no caso do hipertireoidismo, mais importante ainda, porque o excesso de hormônio pode desencadear problemas mais sérios. Pois é, mas aí a gente pensa logo no tratamento, né? Ela já entrou com medicamento. Não seria só isso? O que mais precisa para que ela volte à qualidade de vida dela? Eu estava conversando com ela, né? A gente estava conversando, o que acontece? Ela ainda não tem um endocrinologista acompanhando. Ela tratou o hipotiroidismo no passado, depois ela ficou um tempo sem tratamento, aí ela acendeu a luz porque ela teve esse problema no olho. Na ocasião, pelo que ela me explicou, né? Na ocasião que ela fez o exame, naquela ocasião estava normal, mas isso tem uns 4 anos. E de lá para cá, infelizmente, ela não conseguiu esse segmento. Então, eu falei para ela o seguinte, provavelmente não foi de uma hora para outra que abriu esse quadro de hipertiroidismo. A tireoide, ela veio querendo funcionar em excesso, esse hormônio foi produzido e aí
abrir um quadro com a dor torácica, com infarto, né? Então, precisa de segmento. Ela está sendo tratada agora, foi o médico cardiologista que iniciou o tratamento, mas ela precisa de um especialista para seguir, porque não é simples o tratamento, principalmente do hipertiroidismo, né? Tem que dar o hormônio na quantidade certa, tem que dar o remédio na quantidade certa, tem que medir às vezes a cada 40 dias, porque se você der muito tapazol e faltar hormônio, piora o olho. Olha só, é complexo, não é uma coisa simples. Doutora, tá chovendo perguntas, o nosso tempo está acabando, vou fazer duas rapidinho aqui. Então, a pessoa quer saber se problema na tireoide pode causar surto psicótico? Pode, alteração, sim, psiquiátrica, principalmente o hipertiroidismo em alguns pacientes que às vezes já tem uma tendência genética, já tem um passado de algum distúrbio psiquiátrico, pode desencadear sim, assim como depressão também. Tem uma outra pessoa que diz, Roberta, boa tarde, meu filho toma remédio, ou seja, isso abre, né, para casos também em homens, né, que pode acontecer também, não é só em mulheres. Com certeza. E teve uma outra pessoa que falou que parou de tomar o remédio e ela quer saber se é perigoso, já tem meses. Ela quer saber o seguinte, posso voltar a tomar ou preciso voltar ao médico antes? Olha, se ela já tem hipotiroidismo há muito tempo, já foi falado para ela que era um remédio que não podia parar para o resto da vida, o ideal é que ela volte a tomar. Mas não é tão simples assim. Às vezes, dependendo da dose que ela estava tomando e o tempo que ela ficou sem a medicação, ela voltar com aquela dose muito alta pode dar um hiperestímulo. Então, o ideal é que procure o médico para saber como voltar, mas não pode ficar sem.